Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o salário dos jogadores do Corinthians, clube que é um dos principais do futebol brasileiro. Lembrando que no começo do ano eu já havia trazido um vídeo sobre o Corinthians, porém como houve muitas mudanças, eu decidi trazer tudo atualizado para vocês. Antes de falarmos sobre o salário, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá para os salários, começando com os goleiros. Bom, o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, ganha cerca de 700 mil por mês e 8,4 milhões por ano. Ele está no Corinthians desde 2012, quando veio do PSV. Atualmente, o goleiro está com 35 anos. O Matheus Donelli ganha cerca de 100 mil por mês e 1,2 milhões por ano. Ele era da base do Corinthians e está no profissional desde 2020. Atualmente, ele está com 20 anos. O Matheus não costuma ter muitas oportunidades porque o Cássio é um titular absoluto e não costuma ser um desfalque no Corinthians. Já o Carlos Miguel ganha cerca de 60 mil por mês e 720 mil por ano. Ele chegou nessa temporada vindo do Internacional. Atualmente o goleiro está com 23 anos. O Fagner, outro grande ídolo da história do Corinthians, ganha cerca de 700 mil por mês e 8,4 milhões por ano. Ele veio do Wolfsburg em 2015 e atualmente está com 33 anos. Já tem muito tempo que o Fagner é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, ou pelo menos um deles na opinião de várias pessoas. O Rafael Ramos ganha cerca de 250 mil por mês e 3 milhões por ano. Ele chegou no Corinthians nessa temporada vindo do Deportivo Santa Clara. Atualmente o jogador está com 27 anos. E ele até que joga algumas partidas quando o Fagner não está disponível. Já o Fábio Santos ganha cerca de 350 mil por mês e 2,4 milhões por ano. Ele voltou para o Corinthians em 2020 vindo do Atlético Mineiro. Atualmente ele está com 36 anos. O Fábio Santos é um jogador que já teve outra passagem pelo Corinthians e é muito importante para o time, principalmente com sua experiência. O Lucas Piton, jogador que reveza a titularidade com o Fábio Santos, ganha cerca de 100 mil por mês e 1,2 milhões por ano. Atualmente ele está com 21 anos e subiu para o profissional em 2019. O jogador também é da base do Corinthians. O Gil ganha cerca de 600 mil por mês e 7,2 milhões por ano. Ele veio do Shandong Taishan em 2019 e atualmente está com 35 anos. Lembrando que ele já teve outra passagem pelo Corinthians e é um jogador muito importante por lá. O Robson Bambu ganha cerca de 300 mil por mês e 3,6 milhões por ano. Ele veio emprestado pelo Nice da França para essa temporada de 2022. Atualmente o jogador está com 24 anos. Ele ainda não conseguiu se firmar como titular no Corinthians e deve voltar para o Nice na próxima temporada. O Bruno Mendes ganha cerca de 250 mil por mês e 3 milhões por ano. Ele veio do Montevideo Wanderers em 2019 e atualmente ele está com 22 anos. Ele já foi emprestado pelo Corinthians, mas acabou voltando nessa temporada e atualmente está sendo titular da equipe. O Balbuena, grande ídolo da torcida corintiana, ganha cerca de 700 mil por mês e 8,4 milhões por ano. Ele vem emprestado pelo Dinamo Moscou para essa temporada de 2022. No momento, o jogador está com 30 anos. Lembrando que ele já teve uma passagem pelo Corinthians e foi muito importante na época, virando o ídolo da torcida. Já o Raul Gustavo ganha cerca de 200 mil por mês e 2,4 milhões por ano. Ele era da base do Corinthians e subiu para o profissional em 2021. Atualmente, o jogador está com 23 anos. Durante muitas partidas dessa temporada, ele acabou sendo titular. Porém, com a chegada do Balbuena, ele acabou perdendo um pouco o espaço entre os 11 titulares. Porém, ele é um jogador que tem bastante expectativa para o seu futuro, podendo ser um dos melhores do futebol brasileiro. O Guilherme Biro, grande joia da base corintiana, ganha cerca de 70 mil por mês e 840 mil por ano. Ele é uma revelação da base, inclusive frequenta as categorias de base da seleção. Atualmente ele está com 18 anos e está participando de jogos no profissional a partir dessa temporada. O Bruno Melo ganha cerca de 150 mil por mês e 1,8 milhões por ano.
Ele foi emprestado pelo Fortaleza para essa temporada de 2022. Atualmente, o jogador está com 29 anos. Desde que ele chegou, ele ainda não conseguiu se firmar como titular, mesmo sendo um jogador que pode jogar em duas posições do campo. O Cantillo ganha cerca de 200 mil por mês e 2,4 milhões por ano. Ele veio do Júnior Barranquilla em 2020. Atualmente, o jogador está com 28 anos. O Cantillo é outro jogador que varia muito entre titular e reserva. O Rony ganha cerca de 150 mil por mês e 1,8 milhões por ano. Ele era da base do Corinthians e subiu para o profissional em 2021. Atualmente, o jogador está com 23 anos. Ele já foi titular do Corinthians, porém hoje, com as contratações, ele acabou perdendo um pouco o espaço entre os titulares. O Fausto Vera, um dos últimos reforços a chegar no Corinthians, ganha cerca de 350 mil por mês e 4,2 milhões por ano. Como eu já falei, ele chegou nessa temporada vindo do Argentino Júnior. Atualmente, o volante está com 22 anos e desde que chegou já participou de vários jogos como titular, principalmente na Copa do Brasil e na Libertadores. O Duqueiroz ganha cerca de 200 mil por mês e 2,4 milhões por ano. Ele era da base e subiu para o profissional em 2021. Atualmente, o jogador está com 22 anos e atualmente é um dos titulares da equipe. O Xavier ganha cerca de 150 mil por mês e 1,8 milhões por ano. Ele era da base e está no profissional desde 2020. No momento, ele está com 22 anos. O Xavier é outro jogador que, após a chegada dos reforços, acabou perdendo um pouco o espaço. Já o Juliano ganha cerca de 500 mil por mês e 6 milhões por ano. Ele veio do Basaksehir e atualmente está com 32 anos. O Juliano é um jogador que várias pessoas acham que ele deveria ser titular, porém ele acaba sendo mais um reserva do que um titular. Mas é claro que como o futebol brasileiro tem muitas partidas, ele acaba sendo titular muitas partidas e jogando muito bem. O Matheus Vital ganha cerca de 300 mil por mês e 3,6 milhões por ano. Ele veio do Vasco em 2018. O Vital também já saiu do Corinthians e acabou voltando. Atualmente, o jogador está com 24 anos e, no momento, acabou voltando sendo o reserva da equipe. Já o Maicon ganha cerca de 1 milhão por mês e 12 milhões por ano. Ele foi emprestado pelo Shakhtar Donetsk para essa temporada de 2022. O Maicon voltou sendo titular da equipe, porém acabou tendo uma lesão que atrapalhou ele em uma sequência como titular absoluto. Agora ele já está voltando à equipe. E em todas as partidas que ele participou pelo Corinthians antes da lesão, ele acabou jogando muito bem. Já o Renato Augusto ganha cerca de 800 mil por mês e 9,6 milhões por ano. Ele veio do Beijing Guan em 2021 e atualmente está com 34 anos. O Renato Augusto é o maestro do Corinthians, um jogador que tem uma qualidade indiscutível, porém algumas lesões acabam atrapalhando ele um pouco na titularidade e nos jogos do Corinthians. Como ele já tem 34 anos, ele não consegue ter uma sequência tão boa como antes. Lembrando que ele já havia passado pelo Corinthians e é ídolo por lá. O Paulinho ganha cerca de 1 milhão por mês e 12 milhões por ano. Ele estava sem clube até chegar ao Corinthians em 2022. Atualmente, o Paulinho está com 34 anos. Nessa temporada, ele começou muito bem, porém acabou tendo uma lesão muito séria e certamente irá perder toda a temporada. Já o Ramiro ganha cerca de 600 mil por mês e 7,2 milhões por ano. Ele chegou no Corinthians em 2019, vindo do Grêmio. Ele inclusive já foi emprestado pelo Corinthians e está retornando agora. Atualmente ele está com 29 anos. O Watson ganha cerca de 100 mil por mês e 1,2 milhões por ano. Ele era da base e subiu para o profissional em 2021. Atualmente ele está com 21 anos e é um jogador que o técnico Vitor Pereira gosta muito. Inclusive, ele é um dos titulares da equipe. O Yuri Alberto ganha cerca de 1 milhão por mês e 12 milhões por ano. Ele foi emprestado pelo Zenit para essa temporada de 2022. Atualmente, o Yuri está com 21 anos. Ele não chegou tão bem no Corinthians por uma questão de adaptação, porém agora já está fazendo grandes partidas, como principalmente as que ele tem feito na Copa do Brasil, sendo o artilheiro da equipe por lá.
Já o Júnior Moraes ganha cerca de 300 mil por mês e 3,6 milhões por ano. Ele veio do Shakhtar Donetsk em 2022. Atualmente ele está com 35 anos. O Júnior Moraes veio com a expectativa de ser o titular da equipe, porém com os novos reforços ele acabou sendo apenas um reserva até o momento. O Roger Guedes ganha cerca de 1,2 milhões por mês e 14,4 milhões por ano. Ele veio do Shandong Taishan em 2021. Atualmente o jogador está com 25 anos. Desde que o técnico Vitor Pereira chegou no Corinthians, ele acabou tendo alguns problemas com o treinador, porém agora parece que está tudo acertado e ele finalmente vai conseguir ser um titular absoluto do Corinthians, principalmente ao lado do Yuri Alberto. E assim ele poderá jogar na ponta, que é a posição que ele gosta mais, porque antes ele acabava sendo o centroavante da equipe, coisa que não deixava ele muito satisfeito. O Gustavo Mosquito ganha cerca de 250 mil por mês e 3 milhões por ano. Ele veio do Curitiba em 2019. Atualmente ele está com 24 anos e é um jogador muito importante para o Corinthians, com uma característica muito importante para a equipe. Já o Giovani ganha cerca de 50 mil por mês e 600 mil por ano. Ele veio do Capivariano em 2022. Atualmente ele está com 18 anos e nessa temporada já ganhou algumas oportunidades como titular e principalmente entrando no banco. Bom, esse foi o salário dos jogadores do Corinthians atualizado. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Também deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.